Capítulo 3. Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colheremos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colheremos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo. Assim como caminhamos feridos quando não submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e seguidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferirmos os demais, pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é quem ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que no caminho para a cura é justamente abrir a ferida, assim como está escrito no livro de Jó. Lá em Jó, capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou algum tema conjugal. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender, e uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, eu lembro que aos 24 anos me lancei verdadeiramente e de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente.
apenas me entregando totalmente rendida a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos. Mulheres para as quais a palavra que ministram testificam o alimento que elas recebem em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade. E da fonte que jorra essas águas, elas alimentam umas às outras, uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisamos aprender a receber umas das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas da nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos uma característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Essas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender: sempre permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois, quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens. Pois, se amarmos mais nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações, porque as pessoas nos aplaudem um dia. São as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa a sentimentos de decepções e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se verem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que o outro vai pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa do arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma aos poucos pães em peixes, em alimentos, para uma multidão. A falta dela, porém, faz que poderia ser um banquete no lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Devemos lançar as nossas raízes na nossa identidade em Deus,
por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade e desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes das nossas vidas. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou de nos esconder delas, o que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Lá em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiam ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Aí ele viu um homem chamado Ananias chegar e impôs-lhes as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9 exemplifica perfeitamente os momentos em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quanto na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito da qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário esconder alguém para completar os 12. E diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas, e fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria, e hoje Ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada à força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego, embora já estivesse espiritualmente cego. A cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus
para enxergar as prisões e a cegueira espiritual em que estamos. Para algumas de nós, parece se tratar de uma única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para um outro fato. Quem participou da ressurreição de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem os colegas fariseus, mas chegados. E sim Ananias, um homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio evangélico, mas pessoas que, em seu anonimato, são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e os céus se abrem. São homens e mulheres verdadeiros, Ananias, usados por Deus para desenvolver a visão. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares que Deus nos desenvolva a visão, lugares nos quais tenhamos a capacidade de visão restaurada. Às vezes, Deus permite cegueiras para que finalmente caímos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, devemos nos alegrar com os Ananias que se desenvolvem a nós mesmos. A troca de bando requer que encontraremos um novo lugar e propósito. De repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da conversão dele e da nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudarmos de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés, pessoas que não desistem de nós e acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque Ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base no nosso passado, mas sim tendo em vista um futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabés da vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para os improváveis e acreditar que sim, que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas das nossas histórias. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe os loucos deste mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estão dispostas a render-lhe a própria vida. Mulheres cuja maior fome é a presença de Deus. É tempo de restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em um lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usaremos a nossa autoridade que Ele nos deu como nos convocou. Escute o seu chamado e assuma a posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento.
A taxa da matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha decepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados. Menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional. Por muitos, não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é um fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer, e a maturidade é a chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar. E entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos prepara. É das cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reina no palácio. É questão de tempo. Na escola do quebrantamento aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abençoarmos a vontade de Deus, deveremos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar palavras cruéis, que muitas delas nos dizem, e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que aquelas palavras do irmão o paralisassem ou regessem sua vida. Ele sabia quem era e seguiu seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temerem o que os outros vão pensar ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida de Eliabes, porque eles são professores preciosos para nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos. Além dos Eliabes, também contaremos com líderes como professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança. Mas não desanime, existem lições valiosas que podemos extrair dessas experiências e de cada Eliabe da nossa história. A primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referências, mas falharam conosco. Para ser sincera, lembro-me daquela escola em que apenas um professor lecionava várias matérias e penso que Saul era um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo o que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a aguardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja,
um alerta para que ele jamais desejava ser como Saul. Saul tinha posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se você fosse na escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, reproduzindo a conduta errada de seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou Saul do coração de Davi, da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens, mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca devemos ser como eles. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e assim contribuíram sem saber para o nosso crescimento. Por meio delas, aprendemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar o Saul, que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias, ele deixou que sua personalidade fosse lapidada, e ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura. Foi o elemento que Deus, para conceder a ele uma vitória, as pedras lisas de riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas poderosas para o tempo de visibilidade. Da mesma forma, o que Deus está forjando dentro de nós no lugar secreto é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escola de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar sua habilidade que jamais possuía. É fácil buscar plataformas de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo em outros lugares ou ministérios. Mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusam a vestir algo que não lhes pertence, algo que em vez de ajudá-los a fluir, acaba engessando sua vida em ministério, em estrutura de modelos prontos. Modelos estes já foram destruídos, assim como Saul já havia sido destruído por Deus. Com sua própria identidade, Davi não enfrentou o gigante porque acreditava na pequena arma de que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo aparentemente para muitos era motivo de vergonha. Para Davi era solução e projetou sua vida com Deus. Ser aprovada na escola do quebrantamento em cada matéria nos permitirá passar as fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelação de quem realmente somos. Assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe à luz de quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã.
podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que golpeiam as nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher de devolver as lanças, porque elas não estão na mão daqueles que perderam a autoridade. Mas em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor, enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existe limites para o que Deus pode fazer em você através de você. Devolva o mal com o bem, e você verá como todos os Saúls ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permite estar num ambiente perfeito, que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com foco em Deus e nos processos dele em nós, pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para um outro patamar. Quando pensamos que José do Egito, sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca de propósito que ele viveria, mas Deus não mostrou a José todo o processo pelo qual ele passaria, porque, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse a estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas transformará a sua perspectiva e, como consequência, a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro e muda as coisas de lugar. Ele nos tira da nossa zona de conforto, nos troca de bando, nos emudece e nos torna aprendizes outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparados o suficiente. Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus, no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não alune a sua essência esperando a aprovação das pessoas, muito menos dê os próximos passos, tendo como base carências ou expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só a levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz que você é de verdade, já a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel, lá no 1 Samuel 16, 7, diz assim: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Seja aprovada na escola do quebrantamento e Deus poderá usar você. As pressões abavam quem somos. Esther, no palácio, quando a posição de rainha e os benefícios do reino tentaram ali falar mais alto em seu coração, ela precisou de alguém sentado à porta para lembrá-la do seu propósito. Deus está chamando
homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam as que ocupam o palácio, mas os ajudam a se lembrar de quem são para o que foram chamadas. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou em Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados às portas, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e que não têm medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada como rainha? Onde quer que haja um Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um capítulo lido, mais um aprendizado, Senhor, que o Senhor quer nos trazer, para que possamos ser transformadas, Pai. Primeiro em nós a transformação, depois através de nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas frustrações, assim como nesse capítulo fala, que as frustrações, que os medos, muitas vezes nos paralisam, mas aprendemos que eles são necessários para o nosso crescimento espiritual. Ó Pai, obrigada por nos amadurecer, obrigada por trazer esse conhecimento, Pai, por compartilhar histórias, Pai, para que possamos usar como inspiração, para que sejamos mulheres ousadas na Tua presença, ousadas no Teu reino, Pai. Venha nos usar, Senhor, que se tornamos mulheres como Esther, e que através de nós, Pai, mulheres e homens venham ser transformados por uma presença, a presença do Deus vivo. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua graça que nos alcançou. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada por não desistir de nós, Pai. Que no momento que nos paralisarmos, Senhor Jesus, o Senhor veio e nos pegou pela mão e caminhou com a gente, Pai. Eu te agradeço por cada mulher que vai estar escutando esse devocional junto com a leitura desse livro, Pai. Porque somos sim, Senhor, mulheres improváveis. Mulheres que não procuram a perfeição, mas procuram a Tua presença. Procuram, Senhor, ser mais profundas no Teu ensinamento. Ó Pai, eu te agradeço e obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Amém.